O maior inimigo do amor é a sua busca. É um paradoxo cruel, uma verdade que a nossa cultura, obcecada por metas e conquistas, se recusa a aceitar. A mente, quando faminta por um resultado, se torna um caçador inepto. Ela calcula, performa, otimiza o perfil, ensaia a conversa. Mas o amor não é uma equação a ser resolvida. É uma ressonância a ser sentida. E a ressonância exige quietude, não cálculo. A busca desesperada por conexão gera uma energia de carência que, ironicamente, distorce o nosso campo magnético e repele aquilo que mais desejamos. Nós nos tornamos caçadores, mas a nossa verdadeira presa não é o outro, e sim uma validação que acreditamos que ele pode nos dar. Uma peça faltante do nosso próprio quebra-cabeça. E nenhuma história ilustra a libertação dessa armadilha de forma mais sutil e poderosa do que a jornada de Finn, o humano, um herói cujo maior monstro a ser derrotado não vivia em uma masmorra, mas dentro de seu próprio peito. Para entender a profundidade da sua transformação, precisamos dissecar o fantasma de seus amores passados, pois eles não foram apenas fracassos, foram diagnósticos precisos de sua condição interior. Com a princesa Jujuba, Finn vivia um amor platônico, uma devoção quase servil. Ele terceirizava seu senso de propósito. Sua identidade de herói dependia da existência de uma princesa a ser salva, um ciclo de serviço e recompensa que ele esperava, um dia culminar em afeto. Ele não a amava por quem ela era, com suas complexidades, sua frieza científica e suas falhas morais, mas pelo que ela representava, um ideal de perfeição e aceitação. Se a pessoa mais inteligente e poderosa de o aprovasse, então ele finalmente seria digno. Era um amor de performance, onde cada ato de bravura era um pedido silencioso. Por favor, me veja. Por favor, me valide. Ele não buscava um relacionamento. Buscava um certificado de valor emitido por uma autoridade externa. Era a fantasia infantil de que o amor é um prêmio que se ganha por bom comportamento. Depois, como um pêndulo que foge de um extremo, veio a Princesa de Fogo. Se o amor por Jujuba era frio, distante e idealizado, este era uma tentativa desesperada de incendiar o próprio vazio. Era paixão em sua forma mais pura e também mais destrutiva. Aqui, Finn encontrou alguém que espelhava sua própria intensidade e caos interior. Ele viu nela uma oportunidade de se sentir vivo, de se sentir qualquer coisa. Mas, novamente, não era um encontro de duas almas, e sim a colisão de duas necessidades. Ele não buscava entendê-la, mas possuí-la, conter seu fogo, provar para si mesmo que podia lidar com aquela força da natureza, como se ela fosse mais um monstro a ser domado. Ele a via como uma chama para se aquecer, sem perceber que o fogo sem respeito queima. Ele mentiu, manipulou e quebrou a confiança dela, tudo em nome de um sentimento que ele mal compreendia. O resultado foi um rastro de corações partidos e a dolorosa lição de que o amor não pode ser forjado no egoísmo, e que a paixão, por si só, é apenas um combustível que, sem um motor de respeito e compreensão, leva apenas à explosão. Cada desilusão o deixava mais vazio, reforçando a crença de que havia algo de errado com ele. E é nesse estado de quietude, de quase desistência, que a verdadeira mudança começa. Não com uma nova paixão avassaladora, mas com o som solitário de uma flauta. A expressão de uma alma que parou de gritar por atenção e simplesmente começou a soar. Jake o encontra após semanas desaparecido. Não em uma missão, mas sozinho, na floresta, tocando uma melodia para uma figura misteriosa. A maga caçadora, não há flerte, não há ânsia de impressionar. Há apenas presença. A flauta aqui é um símbolo poderoso. Antes, a principal ferramenta de Finn era sua espada. Um instrumento de ação, de reação, de força imposta ao mundo para obter um resultado. A flauta é o oposto. É um instrumento de expressão, de vulnerabilidade, que transforma o sopro da vida em arte. Finn não está tocando para ela. Ele está tocando para si mesmo, e ela, atraída pela autenticidade daquele som, simplesmente aparece. É a primeira vez que Finn se conecta com alguém sem uma agenda. Ele está apenas ajudando-a em uma missão esotérica, invocar um espírito. A caçadora mágica, por sua vez, não oferece a ele validação. Ela oferece um desafio. A flauta dele é inadequada. Eles precisam criar uma melhor, a partir da presa do javali trovão. Ela o convida para seu mundo, um mundo regido pelas leis da natureza, não pelas convenções de um reino. Antes da caçada, ela o leva a uma fonte que concede visões. Finn bebe sem hesitar. No sonho que se segue, o espírito da floresta lhe entrega a espada Finn, não para lutar contra um inimigo externo, mas para mergulhá-la em seu próprio coração. E ele o faz.
Este ato é o ponto de virada. Não é um ato de autodestruição, é um ato de egocídio. O antigo Finn, o Finn que lutava contra monstros para calar seus demônios internos, morre ali. Ao perfurar o próprio peito em uma visão, ele está, metaforicamente, aceitando sua própria dor, sua escuridão, seu braço de grama amaldiçoado, sua falibilidade. Ele para de lutar contra si mesmo e começa a se integrar. E quando acorda, está diferente. Mais calmo, mais centrado, não porque ganhou um poder, mas porque se entregou ao processo. Na caçada, ele confia na habilidade da caçadora. A revelação cômica de que poderiam simplesmente ter pedido a presa ao javali reforça a lição. O desafio nunca foi sobre força, mas sobre sintonia com o mundo. A violência era o caminho antigo, a harmonia, o novo. Com a nova flauta, Finn toca, mas o espírito não aparece. A frustração surge. Jake, representando a sabedoria simples do coração, sugere que eles toquem juntos, e quando o fazem, a floresta responde. A melodia não nasce da força de um, mas da sincronia de dois. É uma metáfora perfeita para a conexão real. Não são duas pessoas tentando impressionar uma a outra, são duas melodias que encontram uma harmonia em comum. Nesse momento de clareza, Finn finalmente admite. Eu estava tocando minha flauta para você o tempo todo. É uma confissão pura, desprovida da necessidade de uma resposta. E ela, por sua vez, o beija. Um reconhecimento. E então vem o clímax de sua maturidade. A caçadora mágica diz a frase que teria destruído o antigo Finn. Feras excepcionais como nós não podem se apaixonar. Pense no peso disso. O Finn que vivia da aprovação de Jujuba teria implorado. O Finn que se queimou com a Princesa de Fogo teria se enfurecido, transformando aquilo em um novo drama. Mas este novo Finn apenas aceita. Ele acena com a cabeça. Não há argumento, não há súplica. Há compreensão, porque ele finalmente entende a lição mais difícil de todas. Ela não o estava rejeitando. Estava se afirmando. Era uma declaração de sua própria natureza, de sua própria verdade. E o amor mais elevado não é aquele que molda o outro à sua vontade, mas aquele que tem a coragem de honrar a verdade do outro, mesmo que ela não se encaixe em nossos desejos. Ele não precisava conquistar a garota para se sentir completo, porque ele já estava se tornando completo por conta própria. Essa maturidade é testada e aprofundada mais tarde. No episódio A Caçada Selvagem, Finn está paralisado. O trauma da morte de Fern, seu duplo de grama, o impede de lutar. Cada vez que ele está prestes a desferir um golpe final, ele vê o rosto de Fern e hesita. Sua identidade como herói está em frangalhos. A princesa Jujuba, com sua lógica, tenta oferecer palavras de consolo, mas elas não alcançam a profundidade da ferida. É a maga caçadora que aparece. Ela não tenta consertá-lo. Ela não oferece um discurso motivacional. Ela o convida a caçar. Ela o acompanha em seu processo, permitindo que ele sinta sua própria paralisia. E quando o monstro ataca, ela cria uma situação perigosa, não para testá-lo, mas para confiar nele. Ela se coloca em risco porque acredita que o verdadeiro Finn, o protetor, ainda está ali, sob as camadas de culpa. E ao salvá-la, Finn salva a si mesmo. Ela não o curou. Ela criou o espaço seguro para que ele pudesse se curar. E a diferença entre tentar ser o salvador de alguém e ser a testemunha de sua força. Então, em seu aniversário de 17 anos, em meio a uma festa caótica, a caçadora mágica se aproxima. Ela lhe entrega uma caixa. Dentro, um coração de alce. Cru, pulsante, real. Para o mundo exterior, um presente bizarro, talvez até grotesco. Para Finn, é a declaração mais honesta que ele já recebeu. Não é um cartão com palavras ensaiadas ou um presente comprado para cumprir uma formalidade social. É um pedaço da essência dela. É vulnerabilidade, é confiança, é um símbolo da vida selvagem e indomável que ambos compartilham. O antigo Finn teria ficado confuso, talvez tentado transformar o gesto em uma prova de amor romântico. O novo Finn apenas aceita. Ele entende a linguagem dela, uma linguagem que não precisa de tradução. É aqui que a história de Finn deixa de ser sobre um garoto e passa a ser sobre o grande vazio existencial que todos nós carregamos. Esse vazio é parte da condição humana. É o espaço silencioso dentro de nós que anseia por significado. O erro trágico que nossa sociedade nos ensina a cometer é acreditar que a chegada de outra pessoa pode preenchê-lo. Então, transformamos o outro em um projeto de salvação. Navegamos por aplicativos e encontros não em busca de uma conexão genuína, mas em busca de um candidato qualificado para o papel de preenchedor do meu vazio. Cada interação se torna uma entrevista de emprego. Cada gesto é analisado, cada silêncio é interpretado como um sinal de falha. Vivemos em um estado de performance constante, tentando ser a pessoa que acreditamos que o outro quer, em vez de sermos quem realmente somos. É uma receita para o desastre. A busca pelo amor
se torna uma tentativa de capturar um reflexo na superfície da água. Quanto mais desesperadamente você tenta agarrá-lo, mais a imagem se distorce e desaparece. Apenas quando você se aquieta, a água se acalma e o reflexo se torna nítido. Parar de buscar o amor não significa se fechar para o mundo ou adotar um cinismo protetor. Significa mudar o foco do caçador para o do jardineiro. Significa parar de procurar lá fora pela flor perfeita e começar a cultivar o seu próprio jardim. Um jardim interior tão rico, tão interessante e tão completo, que seu florescer se torna um fim em si mesmo. Significa nutrir suas amizades, desenvolver suas paixões, confrontar seus traumas, aprender a desfrutar da própria companhia. A presença de outra pessoa se torna uma abelha bem-vinda, que vem para compartilhar do néctar e participar de uma polinização mútua, e não a chuva da qual o seu jardim depende para não morrer. É tocar a sua própria flauta na clareira da floresta, não para atrair uma audiência, mas pela pura alegria de produzir a sua própria música. E então, silenciosamente, alguém pode se aproximar da sua clareira, não porque você precisava, mas porque a sua melodia era autêntica demais para ser ignorada. O amor deixa de ser um objetivo a ser conquistado e se torna uma consequência. A consequência de se tornar, finalmente, a pessoa com quem você mesmo adoraria estar. A questão, então, nunca foi como encontrar a pessoa certa. A verdadeira pergunta que a jornada de fim nos deixa é muito mais profunda e desafiadora. E se a pessoa que você tanto procura for, na verdade, a pessoa que você precisa se tornar? E assim termina a nossa reflexão de hoje. Espero que essa análise sobre encontrar a si mesmo antes de encontrar o outro tenha feito sentido para vocês. Eu quero muito saber a sua parte da história. Qual foi o ensinamento que você tirou disso tudo? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!